De volta com o segundo bloco de Jogo do Poder, entrevistando hoje o senador João Pedro, do PT do Amazonas, ele que é presidente da CPI da Petrobras. Participa também Vera Magalhães, da Folha de São Paulo. Senador, nós vimos falando sobre a questão do desenvolvimento do meio ambiente. Recentemente, o seu partido teve aí uma perda, que foi a saída da senadora Marina Silva, que foi ministra do meio ambiente no governo do presidente Lula. E ela fez exatamente essa crítica da incapacidade do PT e do próprio governo de tratar, até uma palavra que ela gosta de usar, que é a tal da transversalidade, né? De tratar a questão do meio ambiente como uma questão ali estruturante, uma questão integrada às políticas do governo. O senhor concorda com essa crítica dela? O senhor acha que tem razão de ser ou foi só um pretexto para ela sair do partido e se candidatar a presidente por outro partido? Qual é a sua opinião? Uma opinião que ela errou ao sair do PT, mas respeito a saída da Marina. Acho que o PT perdeu um quadro, né, uma pessoa que construiu esse partido. Né? A Marina, ela é da primeira geração do partido ali no Acre, ao lado de vários companheiros ali. O Acre tem uma história de militância na região, na Amazônia, grandes contribuições nessa questão ambiental, na questão cultural. Enfim, perdemos. Né? Espero que a Marina tenha, essa saída seja para o bem dela. Agora, eu acho que o PV é um partido muito dúbio. Eu acho o partido dúbio, o PV. Mas e as críticas dela em relação ao PT? Você acha que tem razão de ser? Eu acho que não. Acho que o PT tem um posicionamento coerente na questão ambiental, na questão da Amazônia. Nós temos um acúmulo. Nós temos uma organização, nós temos um debate organizado, orgânico lá na Amazônia, com populações tradicionais, com lideranças populares, nos movimentos. O PT tem uma organização forte, tem contribuições. Já no primeiro governo, em 2003, nós entregamos um documento. Isso aqui está escrito. Essa é uma contribuição nossa, de vários companheiros e companheiras ali. Agora, o governo, essa que é o diferencial. Nós temos proposituras para ali. E o governo tem um programa que diferencia. É que no nosso governo nós temos o MDA, que cuida de agricultura familiar, e tem o Ministério da Agricultura, que cuida do agronegócio. E esses são dois debates que permanentes. Esse debate e duro. Você vê que a senadora Cátia Abreu propõe uma CPI focando o quê? Agricultura familiar, o movimento social, querendo, no meu ponto de vista, criminalizar o MST. Então, esse debate, desde o início do governo, é muito forte. E a Marina jogou um papel importante, foi uma vitória da Amazônia, ter a Marina no governo. E foi duro, um debate duro, transgênito, a questão da Amazônia, derrubada, combater. E o governo vem fazendo isso. O nosso governo não permitiu e diminuiu mesmo. Agora, compõe a sociedade, é um setor na economia brasileira que não respeita. Senador, o senhor citou agora... Né? Então, é um jogo duro. Se você olhar o que aconteceu no IBAMA, punição a servidores envolvidos com a criminalidade, o combate à derrubada da floresta, foi muito forte, tanto com a Marina, com o Marcos Barros, que foi presidente do IBAMA, companheiro também lá da Amazônia, como com o MINC. Então, o governo não deu trégua nisso. Agora, implementar ações políticas, nós sempre tivemos dificuldade, por conta desse debate renhido entre olhares, interesses e compromissos com a Amazônia. O senhor entrou agora um pouco na questão do debate entre agronegócio e agricultura familiar e citou um termo caro ao PT, que é essa coisa da criminalização dos movimentos sociais. O senhor acha que eles estão isentos de qualquer investigação? Eles não devem ser investigados quando eles têm associações que recebem dinheiro público, eles não devem prestar conta? Ou mesmo por invasões que possam exceder aí, em termos de violência? Quando se cria esse termo, você não está criando uma barreira que impede qualquer investigação sobre o MST? Não, Vera, eu acho que ninguém pode ficar imune da fiscalização. E quem errar tem que pagar pelos seus erros e excessos. Agora, propor uma CPI contra o MST
E nós temos vários debates no Congresso Nacional. APP, área de proteção, enfim, mudança no Código Florestal, tem uma série de proposituras. Propor uma CPI, faltando 10 semanas para o término do ano, é querer criar é fazer pressão política. Isso é pressão política. E eu estou entendendo que não é o MST, mas é o debate do Código Florestal. Para mim é isso, esse movimento. A senadora Cátia Abreu, ela além de ser senadora, né, e é uma liderança da oposição, mas ela é presidente de uma organização da CNA. Então, esse é um debate permanente que nós precisamos ter muita atenção e acompanhar isso. São interesses, são projetos. Agora, eu não quero impedir absolutamente nada, mas eu não posso, de forma alguma, e aí eu me coloco contra, porque eu reconheço a importância do MST para o crédito, para manter instituições e para fazer justiça. O Brasil é injusto com uma parcela da sua população no campo. Então, penso que é legítimo a movimentação do MST. Pontualmente, tem excesso, nós temos que cuidar disso. Mas o movimento em si, acho que cumpre um grande papel aqui no Brasil. Mas não seria mais adequado, por exemplo, se o MST ele adquirisse ali formalmente uma personalidade jurídica para que ele pudesse ser tratado de acordo com as leis do país? Não é uma situação, não é uma certa aberração que existe um movimento social tão importante, e todos nós reconhecemos que é importante, que de uma maneira ou de outra, direta ou indiretamente, mais indiretamente, até porque não tem personalidade jurídica, recebe recursos públicos e não tem... Eu concordo com isso. E está à margem das leis do país? Eu concordo com isso. Acho que tem que mostrar a cara, né, e assumir a responsabilidade. Eu penso que fazer esse mecanismo de ter uma outra instituição para receber, mas quem executa é o MST, enfim, acho que tem que superar isso. E a CPI com todas as intenções que ela possa ter, porque, como a gente sabe, o senhor é uma liderança política, a CPI sempre tem um objetivo político. Por mais político que seja o objetivo dessa CPI, não seria também uma maneira de pressionar o MST para que ele finalmente adquirisse essa personalidade jurídica e pudesse ser fiscalizado? Como é o PT, como são os outros partidos, como são as entidades patronais, os sindicatos, que se inserissem no arcabouço jurídico do país? Com o que você está levantando. Agora, o MST, nesses últimos anos, a organização sofreu 3 CPIs. CPI da Terra, que foi a última, nesses últimos anos. Houveram 3 CPIs analisando de forma rigorosa o MST e as outras organizações que cuidam do campo. Mas esse item que você levantou, acho que não precisa ser superado. Ter uma coisa mais transparente nesse aspecto. Eu quero concordar. Senador, voltando um pouquinho à CPI da Petrobras, um dos motivos de rusga permanente entre a Petrobras e o TCU é a questão dos contratos. Se a Petrobras tem ou não de fazer licitação para os seus contratos. Ela advoga que não, que ela é regida por um regime diferente. O que a CPI vai concluir em relação a isso? Esse é um compromisso de todos, inclusive de todos os senadores. A oposição levanta essa questão, mas o debate ele aponta para nós superarmos isso. Não pode ter... A Petrobras trabalha legitimamente com um decreto presidencial, que, por conta das crises internacionais, deu flexibilizou e ela trabalha. E não só a Petrobras, né? Não só a Petrobras, mas a Eletrobras também ela passou a ter essa mesma flexibilização. Então, tem essa discussão. O Supremo Tribunal já não analisou o mérito, mas já deu 7 liminares ao longo desses últimos 4 anos. Então, ou seja, o Tribunal de Contas faz uma avaliação, faz uma exigência, e a Petrobras diz, mas o que eu estou fazendo tem amparo legal, é um decreto presidencial. Então, precisamos sair disso. E a CPI se propõe
a ter um ponto de equilíbrio e nós já estamos conversando sobre isso, de forma intensa. Bem, vamos agora para mais um intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o Jogo do Poder.